Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério, quinta temporada. Vasco, estás bom? Olá Humberto, está tudo bem? Estás preparado para falar sobre... Gosto da tua camisola. Obrigado. Ela também gosta de ti. É? Gosta. Disse-me que estava satisfeita. Ok. Por E estar é aqui. honrada até por estar Exatamente. aqui ao meu lado. Hoje vamos falar sobre um avançado que não vestiu esta camisola. É verdade. Deve ter vestido pelo menos para ser apresentado desse Opa, contrato, olha não é? que a fotografia que eu vi da apresentação Não, ele não está de camisola. Carriçon no Barcelona não está na camisola, está ao lado... Nem sequer lhe emprestaram uma camisola nesse dia. Está, imagina, ao lado do símbolo do Barcelona, e o símbolo do Barcelona, bem, o símbolo do Barcelona, vou aqui para o lado, tem aqui uma bola em baixo, não é? E ele está tipo com o pé levantado, como se estivesse a dominar a bola do símbolo. É que nem bola tinha. Coitado. Isso já era o pronúncio que alguma coisa não ia correr bem. E aqui foi nada correu bem. Carriçon é o avançado goleador que passou pelo Benfica de forma incólume. É verdade. Meio ano. Estávamos em 2009. Estamos em 2009. Carriçon é contratado pelo Barcelona ao Palmeiras. É contratado com grande poupa e circunstância. Ele acaba de fazer uma época no Verdão muito boa. 24 golos em 35 jogos. E é contratado repara pelo que Barcelona. esses números são em meio ano, porque ele... É verdade. Porque no Brasil a época começa em janeiro e ele joga, eu até estava a ver os números a pensar, aqui qualquer coisa está errado, porque ele no campeonato em si faz tipo 7 jogos, uma coisa assim, joga muito no estadual e na Libertadores, ou seja, são 35 jogos e 24 golos em apenas meio ano no Palmeiras. Não é uma época inteira, isso é... Sim. São números inacreditáveis e tudo o que ele já trazia antes é de impor respeito. E, pois, antes, o período dele no Curitiba é um período completamente goleador. Veja-se que ele, para já, ele é o segundo melhor marcador de sempre do Curitiba no Campeonato Brasileiro. O Curitiba não é um dos grandes do futebol brasileiro. Subiu agora, outra vez? É muito de altos e baixos. Como se diz, é um bocado clube ioió que vai subindo e vai descendo. Ele conseguiu aí numa temporada marcar em 2008, só tinha 18 anos, porque ele só faz anos em dezembro, ele marca 41 golos. 41 golos no Curitiba. São números extraordinários mesmo. São números que o levam até a ser contratado pelo Palmeiras e depois para o Barcelona. É isso. E na altura, eu recordo-me que se calhar nesta altura do campeonato fala-se de alguns jogadores brasileiros. Agora já na Europa, o fenómeno do Estevão no Chelsea, o Hendrick não está a ser tão feliz no Real Madrid. Há algum tempo o Vitor Roque também assinou pelo Barcelona e agora está novamente no Brasil, no Palmeiras. O Verón, quando veio para o Porto. Exato, Gabriel Verón. Há muito esse jogador brasileiro que rapidamente se impõe, e o Carriçon, só que normalmente até já começam nas equipas grandes, não é? Todos estes que nós falamos. O Vitor Roque era no Atlético Paranaense, que não é tão grande, os outros eram no Palmeiras. O Carriçon começa num clube inferior, não com tanta qualidade, mas é um verdadeiro fenómeno. E quando o Barcelona contratou, acho que toda a gente pensou, está aqui um reforço para, se calhar, muitos anos, uma década a vestir essa camisola que tens hoje, se calhar formar dupla, ou depois uma tripla, que o Barcelona jogava muito em tripla com o Messi. Obviamente que ele só tinha 20 anos, talvez, quando assinou pelo Barcelona. Ainda estava muito verde. Estamos a falar de um Barcelona que tinha acabado de ser campeão da Europa em 2009 com o Guardiola, época em que saiu o Eto'o e entrou o Ibrahimovic. Ainda havia o Henry, havia o Messi, ou até o próprio Borjan, que nós até já falamos, ainda estava nesse plantel. Ou seja, o Carriçon teria poucas oportunidades, e quando ele assina pelo Benfica, acho que foi unânime, quer para adeptos do Benfica, quer para adeptos rivais do Benfica, não, está aqui um reforço que vai partir tudo. Sabes que eu acho, no campeonato português. A impressão que eu tenho não é assim tão clara. Não? Eu achava que o Carriçon ia ser o craque do campeonato. Eu achava que havia grande potencial, mas estamos a falar de um Benfica que tinha... Sim, tinha uma dupla incrível. Tinha investido numa dupla de ataque para essa temporada muito boa, que era o Saviola e o Cardoso. Ainda havia Nuno Gomes, ainda havia o Weldon, que começou muito bem a temporada e era um jogador que Jorge Jesus conhecia do Belenenses. E eu acho que o Carriçon primeiro entrou já com... Se calhar ele veio
se calhar veio num contexto, também já falamos aqui do contexto, em que tinha concorrência se calhar a mais também, certo? não é? Ele queixou-se disso. Ele, até extrapolando o caso, disse que o sucesso no Benfica não aconteceu porque tinha 8 avançados. Sei lá, ele depois estava... Sim, ele também deve ter contado... Sim, olhou para o plantel do 0-0 ao fim destes anos Exato, todos, exato. e viu lá o Allan Kardec e esqueceu-se que o Allan Kardec só Só veio veio depois depois. dele ir Sim, embora, sim, por sim, exemplo. sim, sim. Mas eu acho que neste plantel ainda existe o André Luís. Mas o André Luís também chega no mercado de inverno. Pois, exatamente. Isso. O Éder Luís, Pois, perdão. e também ainda está o Mantorras, ok. Exatamente. Está o Mantorras, mas o Mantorras pouco... Eu nem sei se o Mantorras chega a jogar nessa temporada. Pois, também tenho dúvidas. Que eu tenho ideia até ter lido uma entrevista do Mantorras que estava algo triste, que não Eu acho tinha, que ele não joga, não sim. tinha sido utilizado pelo Jesus nessa temporada. E não é campeão, com Exato. esse motivo também não é campeão. E estamos a falar do Benfica que nessa temporada teve grandes reforços. O Keirson era um deles, apesar de ser jovem. Deixa-me mas só dar havia- aqui o contexto. O Keirson não fica no Barcelona, segundo ele, por causa de limites extracomunitários. Extracomunitários. E Eu por pensava que tinha causa- que ver com a idade e de estar Não, tapado. Foi por limites extracomunitários. Ele nem chega quase a treinar. Ele chega a Barcelona, Assina é o contrato, apresentado... dá uns toques na bola. Exatamente, 4 anos de contrato e é emprestado. O Benfica consegue um empréstimo na ordem dos 2 anos. O empréstimo era 2 o anos? empréstimo era previsível que fosse 2 anos, mas ele nem sequer conseguiu agradar Jorge Jesus. Pois, esse Benfica era um Benfica em transformação, lá está, o Jorge Jesus tinha acabado de chegar, o Benfica fez várias contratações e de grande nível. Temos o Saviola, como tu já falaste, e o Welden num nível um pouco mais Sim. abaixo. Mas depois para trás tem o Ramírez, É tem o isso, Ravi tem Garcia. Ramírez, Ravi Garcia, O- quem a contrata mais? Eu esses acho são os que principais, o ainda Filipe chega... Menezes já chega em janeiro, se não me engano, e o Ayrton. Sim, eu sei que também é contratado o Schaffer, que acabou Sim. por não dar nada. Há o Reta, que também, mas também era Sim, um era jovem. muito novo, sim. E depois havia todos os jogadores que já estavam no Benfica, como o Pablo Aimar, o Di Maria, o Oscar Cardoso, o Luizão, o David Luiz, o Maxi Pereira. O Fábio Coentrão regressa pós empréstimo, não é? Sim, sim. Ainda não havia tão grande expectativa e na altura o Fábio Coentrão era Extremo. e não É escolhia aqui que no vai lateral. para a lateral. É nessa temporada que o Jorge Jesus o utiliza como lateral. Era um Benfica muito forte. O Keirson até começa a ter algumas oportunidades quando chega. Ele ainda é titular em alguns jogos, uma qualificação para a Taça UEFA, ou já a Taça UEFA mesmo. Não, é a qualificação que é contra o Vorskla. O Vorskla. É titular nesse jogo, é titular também em 2 jogos do campeonato. Mas o que é certo é que a dupla Cardoso-Saviola, lembro perfeitamente, que principalmente naquela fase inicial, eles pareciam que jogavam de olhos fechados. Sim, não é? sim, sim. É, A estreia dele é contra o Vitória, em Guimarães. É um jogo muito difícil para Chega o ao Benfica. intervalo, E ele... eu sei que ele entrou ao intervalo, o Benfica ganha 1-0 com o golo do Ramires já no último minuto. E ele entra ao intervalo para o lugar de Saviola. Mas eu recordo-me que, principalmente nesta fase inicial, o Cardoso e o Saviola funcionavam às mil maravilhas. Sim, sim, muito bem. O Welden também, até ele na primeira jornada, é o Welden que marcou o golo do Benfica, ou seja, não estava a ser fácil para o Keirson, porque quem já lá estava e quem tinha feito toda a pré-temporada com Jorge Jesus estava perfeitamente integrado. Ele vai tendo algumas oportunidades, ele joga em Braga até no jogo em que o Sporting de Braga era o líder do campeonato e o Braga ganha. Nunca consegue ganhar grande destaque. Tem uma derradeira oportunidade que corre muito mal. É titular contra o Vitória também. Há pouco Sim. falaste do jogo do campeonato, agora é na taça. O Benfica perde 1-0. Foi um dos pouquíssimos jogos em que o Benfica não marcou um golo nessa temporada. Foram muito poucos. E acaba aí um dos objetivos dos encarnados nessa temporada, não é? A eliminação da taça. O Keirson é titular. Quem é então que não joga? Não joga o Cardoso. Estaria castigado. Estaria porque castigado nem, provavelmente ou no lesionado, banco. nem Não ao sei banco se esse vai. jogo não terá sido depois do jogo contra o Braga no campeonato. Eu acho que é. É precisamente a seguir ao jogo com a Naval Hum, para o campeonato. então. Eu tenho a ideia que o Cardoso é expulso. Se foi Mas- expulso contra o Braga, pode ter eu acho- apanhado 2 é jogos. capaz de ter não? levado 2 jogos. É aquela questão do túnel, não é? Sim, sim, O sim. Cardoso até expulsou Com no o Vandinho. intervalo. É isso. Exatamente. Portanto, o Cardoso deve ter levado 2 ou 3 jogos. O Keirson tinha aqui essa oportunidade, mas o Benfica é eliminado, não marca golos a jogar em casa. E o Jorge Jesus, que provavelmente já não estava muito satisfeito com o rendimento do Keirson,
e sabe-se que ele não costuma ter muita paciência. Deve Então ser fartado. então para jovens Exato, deve ser fartado e dizer não. é para despachar. Se é para isto, não vale a pena. E então ele acaba por só ficar meio ano no Benfica, só com 7 jogos, nenhum golo. Ainda há pouco. Ele tem 2 golos. Ele tem 2 golos com a camisola do Benfica. Em 2 jogos de treino, particulares. pois. Contra o Santa Clara e contra o Celtic num torneio, numa pausa de seleções em 2009, que o Benfica vai jogar ao Canadá. Não me lembro nada disso. Um torneio Certo. no fundo de mexer pernas, não é? E o Carricen marca nesse E a jogo. pessoa a pensar, pronto, é agora. Só Exatamente. que não é? Ainda há pouco, antes de vir para cá, estava a ver notícias relacionadas, nós temos com o Carricen, e havia uma lista, não cheguei a abrir a notícia, só vi o título, a propósito até de outro avançado, acho que era um chileno, Castilho, Castilho, sim. em que nós fizemos uma notícia sobre os avançados que passaram pelo Benfica sem marcar um golo, e estava lá o nome do Carricen. A verdade é que ele literalmente passou. Ele fez 7 jogos, ou participou em 7 jogos com a camisola do Benfica. Foi campeão. Foi campeão nacional, a verdade. O Benfica é campeão nacional nesse ano. Em meio da temporada ele vai para a Fiorentina. Mas a carreira dele foi sempre. Não corre bem, repara. Ele num ano tem 4 empréstimos. Porque Barcelona, ele nunca joga pelo Barcelona. Nunca joga pelo Barcelona. Ele vai para a Fiorentina e depois para o Santos, regressa ao Brasil. Quando está no Santos diz que agora sim está com a coisa bem focada e que vai voltar a Barcelona e vai cumprir o contrato e vai jogar e vai ser BFF de Messi e essas coisas. Pá, e nada, não. A carreira dele foi sempre de empréstimo em empréstimo, de clube em clube. Ele ainda regressa ao Curitiba. Depois tem, eu já não me lembrava, só olhar novamente para o perfil, o regresso a Portugal, ele joga no Arouca. No Arouca. Faz 2 jogos, ou seja, eu não sei como é que ele ainda voltou a Portugal, porque sabes que, depois de 7 jogos e 0 golos pelo Benfica, ainda voltou para piorar o seu registro. Ele só faz 2 jogos, sim. E o Arouca desce de divisão. É aquela época incrível em que o Arouca para descer precisava de um cenário inacreditável, e tudo aconteceu e desceu a divisão. Termina com o Jorge Leitão como treinador, não é? Exatamente. Sabes que há aqui um infortúnio na vida do Carricen, que é mais ou menos no fim da ligação contratual dele com o Barcelona. Ele tem um filho pequeno de 2 anos que morre. E ele, posteriormente, já agora, no fim da carreira, ele terminou a carreira muito cedo porque disse que precisava de se focar na família e de fazer coisas com a família. Mas ainda assim ele conseguiu voltar a jogar futebol depois disso. E é neste período, é o período em que ele vem a Arouca. Ou seja, quando joga no Arouca já tinha tido essa tragédia. Já tinha acontecido essa tragédia. Ele tem 2 filhos agora, já mais velhos. Mas esse era o primeiro filho. Esse era o primeiro filho dele e da esposa. Sim, são coisas que mexem, que hão de mexer com a cabeça de alguém. Nós estamos habituados, nós adeptos, a olharmos para o jogo e não pensarmos que estão ali pessoas e que têm, tal como todos nós, problemas. A gente diz, mas eles ganham bem, eles não têm problemas. Mas toda a gente tem uma vida pessoal e tem problemas. Ele fala mesmo de o viver na escuridão e sentir-se, no fundo, em depressão, numa altura em que não se falava da depressão e da saúde mental. E ser um problema, efetivamente, muito grande para o desempenho físico de um atleta de alta competição que tem que se concentrar no jogo. No período do Benfica não tinha esse problema, não é? Acho que no Benfica foi mesmo falhar por ele, pelo contexto. Sim, o chegar a cedo. Ele diz que ele falou de que não tomaria a decisão de vir para o Benfica também. Ou seja, na semana passada falamos do 4. Exatamente. E agora... O Carricen a mesma coisa, não tomava a decisão de ir para o Benfica, mas que o Barcelona quase que lhe foi imposto a vinda para o Benfica. E ele numa fase inicial acreditava que era a melhor opção. Pois, até pela língua. Exatamente, por ter várias pessoas que conhecia também do futebol brasileiro. Sim. Mas a verdade é que não foi suficiente. Não foi suficiente sequer. E o Carricen, eu acho que deve estar seguramente num dos maiores flops da história do Benfica. Sim, não tenho dúvidas disso. 7 jogos, nenhum golo, um jogador que era um goleador. Sim. A única coisa que aqui não tem tanto problema no fundo é que estava emprestado, ou seja, sim, o Benfica não o contratou, não gastou certamente teve algum dinheiro envolvido, mas não terá sido nenhuma fortuna. E com o Mato.
Exato, Foi só isso, Economato. é isso. E como tal, não fica tão mal na fotografia o negócio para o Benfica, porque era um empréstimo que não correu bem, mas também não foi dramático em termos financeiros. Muitas vezes já há negócios que são ruinosos, já falamos aqui de alguns, porque se paga muito, paga-se um grande salário e o jogador também não rende desportivamente. Ora, então tivemos Carrisson esta semana, um avançado que passou em modo flash pelo Benfica. 7 jogos, emprestado pelo Barcelona, tinha um grande futuro à sua frente, não teve um grande futuro à sua frente. Vasco, para a semana estamos de regresso. É verdade, com mais um avançado, não é? Com mais um E avançado. este ainda marcou mais golos que o Carrisson. Sim, e este ainda está no ativo. E teve do outro lado da segunda circular. É verdade. Querem tentar adivinhar? Deixem aí na caixa de comentários. E para a semana estamos de regresso. Fiquem bem.